Moraes diz que vai ignorar sanções dos Estados Unidos. E você vai ver também. O presidente da COP30 garante que evento vai acontecer em Belém. Trump envia submarinos nucleares após ameaças da Rússia. Homem é flagrado com 600 filhotes de jabuti em uma mala. E ainda, bebê nasce de embrião congelado há mais de 30 anos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou hoje pela primeira vez após o governo dos Estados Unidos aplicar contra ele a lei Magnitsky. Moraes afirmou que vai ignorar as sanções e defendeu a soberania nacional. Durante a cerimônia de abertura do semestre judiciário, após o recesso de julho, o ministro Alexandre de Moraes fez um pronunciamento a respeito das sanções aplicadas contra ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Moraes destacou que essas sanções são uma tentativa de buscar o arquivamento de processos penais. Ele ressaltou que as ações penais são amplamente acompanhadas por 96 advogados e com a divulgação pela imprensa. Essas coações, essas tentativas de obstrução à justiça realizadas por esses brasileiros supostamente patriotas a favor de interesses estrangeiros têm, eu repito, uma única finalidade: a finalidade de substituir o devido processo legal com a ampla participação do Ministério Público, repito, de 96 advogados constituídos, com acompanhamento da mídia, com acompanhamento da sociedade, substituir o devido processo legal, a análise justa e imparcial das denúncias oferecidas, substituir por um tirânico arquivamento para beneficiar determinadas pessoas que se acham acima da Constituição, acima da lei, acima das instituições. Moraes disse ainda que não vai se submeter a ameaças e que o rito processual do STF vai seguir no ritmo normal. Ele acrescentou que vai continuar trabalhando, sempre de forma colegiada e realizando sua missão constitucional. E a Justiça da Itália decidiu manter a prisão da deputada federal foragida do Brasil, Carla Zambelli, após a audiência de custódia. Ela deve aguardar o resultado do processo de extradição na prisão. A quarta sessão do Tribunal de Roma, na Itália, decidiu que a deputada federal Carla Zambelli vai permanecer no presídio de Rebibbia, em Roma. As autoridades italianas realizaram uma primeira análise do caso, numa espécie de audiência de custódia. O Tribunal de Apelação de Roma confirmou que a parlamentar brasileira vai aguardar, na prisão, o resultado do seu processo de extradição para o Brasil. O pedido de libertação apresentado pelo advogado de Carla Zambelli será avaliado em meados de agosto. Zambelli está foragida da Justiça brasileira. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por causa da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça em janeiro de 2023. Em maio, dias depois de ter sido condenada por unanimidade pela primeira turma do STF, a deputada saiu do Brasil e o processo transitou em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos. Ela passou pela Argentina e pelos Estados Unidos antes de se refugiar na Itália. Zambelli, que estava na lista de procurados da Interpol, foi presa nesta semana pelas autoridades italianas, em um apartamento em Roma. E o presidente da COP30 confirmou hoje que o evento vai mesmo acontecer em Belém. Vamos ver na reportagem.
Escolhido pelo presidente Lula para ser embaixador e presidente da COP30, André Correa do Lago disse que o Brasil trabalha para que todos os países, até os mais pobres, estejam presentes na Conferência do Clima da ONU, marcada para novembro em Belém. André afirmou que não tem plano B e que será no estado do Norte mesmo. Houve uma pressão internacional para que a sede da reunião fosse alterada, por conta dos altos preços de hospedagem. Segundo o presidente, os hotéis estão causando revolta com os preços pedidos. Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, os países de menor desenvolvimento relativo, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos, abusivos que estão sendo cobrados. A expectativa da Secretaria Extraordinária da COP30 é que cerca de 50 mil pessoas participem do evento, incluindo representantes de mais de 190 países, organizações internacionais, empresas, comunidades indígenas e movimentos sociais. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que mobilizou 2 submarinos nucleares em regiões estratégicas da Rússia após ameaças do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. O ex-presidente, aliado de Putin, disse que Trump deveria lembrar que Moscou possui o sistema soviético de retaliação nuclear, popularmente conhecido como mão morta, antes de ameaçar a Rússia com taxações. Trump se mostrou insatisfeito com as falas do ex-presidente russo e na rede social Truth Social fez uma declaração. Com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ordenei o posicionamento de 2 submarinos nucleares nas regiões apropriadas, para caso essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar às consequências indesejadas. Espero que esse não seja um desses casos. Trump vem cada dia mais se esforçando para que a Rússia negocie com a Ucrânia. E na terça-feira, o republicano deu um prazo de 10 dias para o governo russo aceitar a proposta de 60 dias de cessar-fogo. Mas a Rússia não acatou as falas de Trump. A cada oportunidade, Trump diz que está decepcionado com Putin e chegou a chamá-lo de inútil. E veja a seguir, homem é flagrado com 600 filhotes de jabuti em uma mala. E ainda, bebê nasce de embrião congelado há mais de 30 anos. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. Quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Maíra, amanhã nós vamos ter uma grande decisão do futebol feminino, que aliás é a sua especialidade, e a seleção está na disputa, não é mesmo? É isso mesmo, Kleber, em busca do 9º título. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Amanhã, às 18 horas, o Brasil vai enfrentar a Colômbia na grande final da Copa América Feminina. A seleção feminina de futebol coloca à prova neste sábado a hegemonia na Copa América. Às 18 horas, as brasileiras enfrentam a Colômbia no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, valendo o título da 10ª edição da competição. O Brasil domina o futebol de mulheres sul-americano com folga. Em 9 edições da Copa América, são 8 títulos brasileiros. O último, em 2022, foi conquistado em cima da própria Colômbia na casa das adversárias. A seleção canarinho venceu por 1-0 no estádio Alfonso Lopes, em Bucaramanga, com gol de pênalti da atacante Debinha. As equipes chegam invictas para o confronto. O Brasil não venceu apenas a própria Colômbia, ficando no empate em 0-0 com um jogo muito pegado. Com a vaga na final do torneio, as seleções também conseguiram a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. A Argentina, o Uruguai e o Paraguai vão disputar o Pan-Americano em Lima, no Peru, em 2027. Essa será a 4ª vez que as seleções irão brigar pelo título
título da Copa América Feminina. A final já aconteceu em 2010, 2014 e 2022, com o Brasil ficando com a taça em todas as disputas. Com Arthur Elias, o confronto aconteceu 4 vezes, com a seleção brasileira vencendo 2 jogos e empatando outros 2. E nós, é claro, vamos torcer muito pela seleção brasileira. Mas além dessa grande final, nós também vamos ter jogos pelo Brasileirão, não é, Maíra? Isso mesmo. Vamos dar uma olhada na tabela. No sábado, a rodada começa às 16 horas, com o Sport recebendo Bahia na Ilha do Retiro, em Recife. Mais tarde, às 18h30, o Mirassol encara o Vasco, no estádio Campos Maia, no interior paulista. E fechando os jogos de sábado, às 21 horas, o Fluminense encara o Grêmio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No domingo, a rodada começa às 16 horas, com um duelo da parte de cima da tabela. O Botafogo vai receber o Cruzeiro no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, em São Paulo, o Corinthians encara o Fortaleza na Neoquímica Arena. Às 18h30, o Atlético Mineiro encara o Red Bull Bragantino na Arena MRV, em Belo Horizonte. No mesmo horário, o Ceará recebe o Flamengo na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais tarde, às 19h30, o Vitória duela com o Palmeiras no Barradão, em Salvador. E encerrando a rodada, às 20h30, o Internacional encara o São Paulo no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Bom, Cleber, por hoje é só. Um ótimo fim de semana para você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações. Ótimo fim de semana para você também. Bom, vamos mudar de assunto. Olha só, no Rio de Janeiro, um homem foi flagrado levando 600 filhotes de jabuti dentro de uma mala. Ele estava em um ônibus que foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos conferir agora essa história com o Joenison Santos. Um homem foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal transportando centenas de filhotes de jabutis em um ônibus interestadual. Os animais eram levados para a Baixada Fluminense dentro de malas no bagageiro do veículo. O flagrante ocorreu por volta das 2h30 da tarde, na altura do quilômetro 73, na última quinta-feira. Os policiais rodoviários da 4ª Delegacia de Magé abordaram um ônibus que fazia a linha Natal, Rio Grande do Norte, ao Rio de Janeiro. Durante a revista, foi encontrado no bagageiro cerca de 600 filhotes de jabutis piranga dentro das malas de um passageiro. O homem que carregava os animais disse que essa era a primeira vez que ele fazia esse tipo de transporte e confessou que receberia uma quantia em dinheiro, mas o mesmo já havia sido preso em 2015 pelo mesmo crime. Alguns filhotes acabaram morrendo devido às péssimas condições em que eram levados. Cada exemplar da espécie é vendido no mercado ilegal por aproximadamente R$ 700. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente na cidade da Polícia, Zona Norte do Rio de Janeiro. Olha aí, uma história curiosa. Um bebê nasceu de um embrião congelado há mais de 30 anos. Vamos entender essa história agora com a Caroline Fernandes. Esse caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos. O casal Lindsay e Tim Pierce tentava engravidar há 7 anos e participava de um programa de adoção de embriões, para assim realizar o sonho de serem pais. O embrião selecionado para eles através do programa foi o da doadora Linda Arshid, que foi gerado e congelado em 1994. Em 1990, Linda e o marido, que também tinham dificuldades para engravidar, fizeram uma fertilização in vitro, uma técnica nova na época, usando 4 embriões gerados. 4 anos depois, um dos embriões foi utilizado e Linda deu a vida a uma menina e os outros foram mantidos em tanque de armazenamento. Ela e o marido até pretendiam usar os outros, mas o casamento foi desfeito e Linda entrou na menopausa, destinando os embriões para o programa de adoção, onde foram encontrados por Lindsay e Tim. E agora, 30 anos depois, um deles se desenvolveu, contrariando as expectativas de resultado devido ao tempo do armazenamento. O bebê nasceu no dia 26 de julho de 2025, com saúde e com o recorde de bebê mais velho do mundo. E olha só, agora há pouco o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou sobre o tarifaço que atingiu o Brasil. E segundo ele, o presidente Lula pode ligar a quando quiser, a qualquer momento. E as pessoas estão comandando o Brasil, fizeram coisa errada. Eles também disse isso. Trump afirmou também que ama o povo brasileiro e que está esperando desenrolar das medidas para saber aí quais serão as consequências. O Itamaraty avaliou a declaração como um gesto
gesto de aproximação do Trump e que as peças estão se movimentando, portanto, um gesto positivo. E afirmou ainda que uma ligação entre Trump e Lula precisa ainda de muita preparação. E olha só, sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é Amanda Silva. A festa da cerejeira. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Qual é a dica boa aí? Você tem uma dica especial hoje, não é mesmo? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos, é isso mesmo. Para quem quer aproveitar a volta do calor aqui em São Paulo, a festa das cerejeiras já começou lá no Parque do Carmo. E olha que legal, a SP Trans até reativou uma linha especial que passa em frente ao parque. Assim, muitos visitantes vão conseguir apreciar a floração das cerejeiras. A festa das cerejeiras no Parque do Carmo, em Itaquera, é um marco cultural da cidade de São Paulo e reúne diversas apresentações culturais, atividades abertas ao público e gastronomia típica do Japão e outros países asiáticos. Tudo isso de forma totalmente gratuita, atraindo milhares de visitantes para apreciar a floração de mais de 4.000 cerejeiras. Na edição desse ano, terá a participação do 5º Tanabata Matsuri, Festival das Estrelas, com atividades voltadas ao público infantil e o Hanami, prática de contemplação das flores ao ar livre. E especialmente para o evento, a SP Trans reativou uma linha especial para o Festival das Cerejeiras. A linha de ônibus 405010, que vai sair do terminal metrô Itaquera na plataforma E até a rua Afonso de Sampaio e Souza, próximo ao portão 1 do parque. A linha foi programada para atender os visitantes do parque em todos os dias do festival, que vai até o dia 3 de agosto. Nas sextas-feiras, a abertura acontece a partir do meio-dia e vai até às 7 horas da noite. Já aos sábados e domingos, dia de tarifa zero na capital paulista, o horário de funcionamento é das 9 da manhã até às 7 horas da noite. É isso, Kleber, eu posso garantir que é muito legal, é bom chegar cedo porque lá é muito cheio e se tiver como, leva alguma coisinha de casa pra comer que evita filas muito grandes. Por hoje é só, Kleber, boa noite a você e bom fim de semana a todos. Muito obrigado e parabéns aí por essas belas imagens que apareceram na matéria, todas feitas pela Amanda. Bom fim de semana, Amanda. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda.